Pronto. Está gravando. Então, vamos começar a nossa live de aniversário da Chico Lisboa. Boa noite para todos. Tá? É um prazer para nós, da diretoria, receber vocês todos aqui para comemorar o aniversário da nossa associação. A gente gostaria muito de fazer uma festa ao vivo, né? A gente gosta muito de festa, mas nesse momento não dá, né? A gente tem que cuidar primeiro da saúde para a gente poder fazer muito mais festas depois. Mas o clima da live vai ser mais ou menos esse, é um clima de festa, tá? Para a gente descontrair um pouco, ver as pessoas que a gente faz tempo que não vê, faz tempo que eu não vejo a Fátima, faz tempo que eu não vejo a Silvia. É um monte de gente aqui que eu não vejo faz um tempão. É verdade. Então, a gente sabe, então, que não dá para ser presencial, mas vamos, né, assim, até conseguir melhorar as coisas. Eu fiz um textinho para não me perder, não esquecer de falar nada, tá? Então, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha para o lado, é normal. Então, eu coloquei o seguinte: a nossa Chico passou por momentos bem difíceis neste 1 ano e meio de pandemia. Tá? Optamos por cancelar todos os nossos eventos, principalmente no início, bem no início, né? Começou em fevereiro, em março nós já teríamos programação e cancelamos tudo. Está há 1 ano e meio, estamos parados com todas as atividades presenciais. E um pouco depois a gente resolveu que só o expediente interno estaria funcionando, que então a Janice atende algumas coisas lá, nossa secretária, que está aqui também, né, Janice, atende algumas coisas lá. Eu agradeço, sou obrigada a agradecer a toda essa diretoria que está me acompanhando nesse momento difícil. A gente conseguiu, com muita criatividade, com muita inventividade, conseguimos passar do presencial para o virtual, para continuar fazendo os eventos que a Chico sempre fez e criar novas formas de levar a cultura para todo mundo, né? De cumprir o papel da Chico Lisboa. Então, a gente tem alguns projetos que a gente fez, eu vou citar para quem não acompanhou, saber que a gente não anda muito parado, né? A gente fez 2 exposições virtuais, o Arte na Janela, que foi um super sucesso, e o Quarentenarte, que também foi ótimo. Eu estou admitindo as pessoas aqui também. Fizemos 3 cursos com a Maria Helena Bernardes, e quanto mais curso a gente faz com a Maria Helena Bernardes, mais pedem curso com ela. Está sendo ótimo. Fizemos curso com Carol W., com Teresa Poester. Também no início da pandemia foi lançada a Lei Aldir Blanc, então a gente fez uma live com pessoas que entendiam do assunto para falar da Lei Aldir Blanc. Lançamos o Circuito Chico Conversas, né? A gente sentia muita falta de ter debate sobre os assuntos da arte. Então, nós convidamos algumas pessoas para falar. A primeira pessoa que a gente convidou foi o Francisco Dalcol. Depois nós chamamos a Marla Trevisan, que nos deu uma aula sobre direito autoral. O Tarson Nunes, para falar de economia criativa. A Liana Tim, para falar de... A Liana também super companheira, está sempre junto com a gente, né, para falar de arte digital e contar um pouco do processo dela de trabalho. E tivemos uma conversa também com a Léa Guarice e o Brito Velho, falando sobre a obra do Brito Velho. Nós criamos, nesse tempo também, um WhatsApp, que, se as pessoas não estão sabendo, né,
criamos um WhatsApp para ter um contato maior com os sócios da Chico Lisboa, e eu aconselho a todos, né, estarem conectados com esse nosso WhatsApp. Depois, qualquer coisa, é só ligar para a Janice, ela passa o número do WhatsApp, se ainda não estão. Nós criamos um grupo que chama Conexão Chico, né, onde nós gostaríamos de ouvir vocês, né, ouvir os sócios, as sugestões de atividades, reclamações, tudo que vocês quiserem. A gente abriu esse canal para que vocês possam ter uma comunicação mais rápida com a gente, né? Afinal, a gente está aqui por causa dos sócios da Chico Lisboa. É mais. Eu me esqueço, gente, desculpe. Eu agradeço também aos nossos sócios, né, já que eu estava falando deles, que, através do pagamento das anuidades e a participação nesses projetos que a gente fez, nos possibilitaram continuar tendo atividades da Chico e continuar tendo a nossa sede, né? Nós, no início da pandemia, enfrentamos uma grande discussão se a gente conseguiria manter ou não essa sede. E para nós seria muito ruim se a gente perdesse a sede, porque foi uma luta constante de muitas diretorias anteriores. Então, agradeço aos sócios que continuaram nos apoiando para a gente conseguir manter a Chico Lisboa como ela está. E nós precisamos fazer uma homenagem especial a uma pessoa muito atuante no desenvolvimento e na valorização da arte e da cultura do nosso estado, e que prontamente veio auxiliar Chico Lisboa nesses momentos de dificuldade. Essa pessoa é o Gilberto Schwartzman, que nos auxiliou. Gilberto é professor titular da Faculdade de Medicina da URGS, presidiu a Fundação Bienal do Mercosul. Eu sei que muita gente conhece o Gilberto, mas eu vou falar tudo, tá? Presidiu a Fundação Bienal do Mercosul, agora é patrono do Instituto Zoraida Bettiol, preside atualmente a Associação de Amigos do Teatro São Pedro, a Associação da Biblioteca Pública do Estado e a Bach Society Brasil, e é cronista eventual da Zero Hora e do Caderno de Cultura do Correio do Povo, escritor com vários livros publicados, e lançou recentemente este livro, lindo, tá? Divina Rima, que é um diálogo com a Divina Comédia de Dante Alighieri, maravilhoso, com ilustrações da nossa querida Zorávia. E maravilhosas ilustrações que estão expostas, né, Zorávia? Lá no Teatro São Pedro. Estão no meu ateliê, e eu acho que mais no fim desse mês que eu vou abrir publicamente para as pessoas visitarem, não é? Então, aqui já está montado, mas eu estou esperando mais um pouco para que haja visitação presencial. Isso, sabe? Com muitos cuidados, máscara, né? Tudo. Então, gente, eu peço uma salva de palmas para o Gilberto e depois a gente ouve um pouquinho. Gilberto, muito obrigada por ser essa pessoa tão próxima, tão de fácil conversa, né? De fácil acesso. A gente pensa que uma pessoa como tu não seria tão próxima assim, mas que veio muito rapidamente ao socorro da Chico quando foi necessário. Eu queria que tu falasse um pouquinho também. Tá? A palavra é tua. Eu só queria dizer para vocês que eu faço isso com muito prazer, com muita alegria. Nós temos tantas coisas feias acontecendo nesse país, tantas coisas que nos deixam tristes. Então, ficar próximos de pessoas tão ricas, tão
cheias de coisas a dizer e a produzir como vocês, e uma instituição maravilhosa, com uma tradição de décadas. É uma honra para mim poder ajudar. Ainda bem que eu posso. Que bom. Um beijo para vocês. Um beijo. E agora a gente começaria, então, com o que a gente chamou de histórias que não estão nas atas. A gente pensou isso para justamente ficar uma live leve, né? Para a gente ouvir histórias da Zorávia, da Liana e do Chico. E pode começar, Zorávia. Pessoal, é um prazer enorme estar com vocês. É uma alegria estar comemorando os 83º aniversário, é assim que se diz, da nossa Chico Lisboa. Zorávia, baixou o teu som, não sei por quê. Estava bem bom. Agora melhorou ou não? Melhorou, agora está ótimo. Bom, então, a Chico Lisboa foi fundada em 9 de agosto de 1938, no Bar Humbertus, que ficava na Praça Otávio Rocha, e a liderança era o João Faria Viana, que era um gravador e era um pintor, e tinha na diretoria, os fundadores, o Guido Mondim, a Edla Silva, e eu acho, fazendo um parênteses interessante, seria muito importante que se estudasse a participação, a trajetória da Edla Silva, porque era uma época que poucas mulheres se dedicavam às artes visuais, não é? Depois nós temos ainda o Vitório Guendo, que está com 90 e poucos anos, então o fundador da maior importância, o Vitório, e quem também foi fundador e era muito jovenzinho foi o Carlos Scliar, não é? Agora, por que surgiu a Chico Lisboa? O pessoal, os artistas sentiram necessidade de poder mostrar o trabalho considerado contemporâneo naquela época, mostrar. Então, eles começaram a fazer exposições coletivas, salões, e expunham na casa de comerciais, no caso da Casa da Moldura, fizeram exposições também no Correio do Povo, e assim foram agregando os associados, e a primeira sede da Chico, que foi durante um período muito curto, na Travessa Itapiru, e depois ela ficou bastante tempo na Avenida Borges de Medeiros, no edifício União, que é perto da prefeitura. Depois, a terceira sede da Chico nós tivemos o convite do Luiz Antônio Assis Brasil, do escritor, que era diretor do Ateliê Livre, e convidou a Chico Lisboa, conseguiu uma sala, e aí nós tivemos a primeira secretária paga, e aí que ela trabalhava 2 turnos e podia atender bem os associados, né? Bom, agora, o que mais que eu poderia dizer? A voz da Zorávia está sumindo. Está sumindo? Quando baixa. Vou falar mais alto, então, assim melhora, hein? Mais perto do computador fica melhor. Melhorou agora ou não? Fala um pouco Melhorou. mais. Agora melhorou. Dá para ouvir bem, gente? Dá, Bom, agora agora Dá. Mais alto. Tá. Bom, agora eu iniciei a trabalhar na Chico Lisboa na década de 60, então eu não estava na diretoria, mas eu acompanhava muito as atividades e aprendi muito. O Stockinger, com o Vasco Prado, com o Francisco Pardense de Macedo, com o Joel Amaral, e era uma época que a diretoria visitava
firmas e visitava bancos para conseguir dinheiro para premiação, que aí, então, eles davam dinheiro para o artista e ficavam com acervo de artes visuais, coisa que hoje em dia quase não há esse procedimento, não é? Então, porque é importante fazer acervo e com o tempo esses acervos podem virar coleções, não é? Bom, uma coisa que me chamou a atenção, que foi feito o primeiro salão de caricatura antiga e moderna no Instituto Brasileiro Norte-Americano. Veja, então, caricatura antiga e moderna, depois ela percorreu algumas localidades, não é? Bom, outra coisa que também que aconteceu, que era interessante, foi que o Manuel de Araújo Porto Alegre, ele foi diretor da Imperial Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro, e ele é de Rio Pardo. A Chico Lisboa organizou mais de uma exposição para Rio Pardo, que é interessante, uma cidade histórica para a gente desenhar e pintar, não é? E então eles fizeram uma homenagem, né, no túmulo do Manuel de Araújo Porto Alegre. Eu não sabia que ele era de Rio Pardo, né? Bom, agora o que aconteceu que em 1963 houve o jubileu de prata da Chico Lisboa, 25 anos, e tinha um jovem colecionador, Patrick Waugh, que ele queria ser presidente da Chico. E então a gente pensou, puxa, que maravilha, eu acho que vai estar em boas mãos. Gente, foi em péssimas mãos, porque ele manteve a Chico aberta há poucos meses, encerrou as atividades, também sumiu como colecionador, eu acho que ele era só filhinho de papai, né? Bom, e o que aconteceu? A associação ficou fechada durante 15 anos e ela foi reaberta quando os setores da educação estavam ligados à Secretaria de Educação e quiseram colocar na parte de turismo, de desporto e turismo. Houve uma comoção em todos os setores da intelectualidade, dos profissionais, e aí se pensou mudar essa situação, não é? E a Chico Lisboa acabou... Tu conhece bem essa história, né, Lianinha, querida? Conheço. E acabou liderando, e a gente fundou o Movimento Gaúcho em Defesa da Cultura, não é? E que nós reunimos pessoas do teatro, da literatura, que mais? Das artes visuais, ciências sociais, fotografia, jornalismo, magistério e estudantes. Então, nós tínhamos uma força de representatividade e força política muito grande, não é? E nós queríamos ter representatividade no Conselho de Cultura, que acabamos conseguindo. Outra situação importante que se conseguiu, que a usina do gasômetro, que queriam destruí-la, que o prédio fosse mantido e nós lutamos que tivesse uma função cultural, não é? Pena que agora está fechado, já há uns 4 anos, se eu não me engano, né? Bom, então, o que mais que eu poderia dizer para vocês? Tem muita coisa, mas... Bom, uma coisa que também a Chico Lisboa participou quando houve... Tu também participaste, né, Liana, quando a gente teve o primeiro congresso de artistas plásticos profissionais no Rio de Janeiro. Tu foste, não foste? Sim, nós fomos. Mas antes nós fomos em outro lugar. Tu te lembra que a gente foi a Brasília, representando os artistas do Rio Grande do Sul, numa reunião da Funarte, lá no Ministério?
Isso Aham. aí. Isso Sim, aí. é verdade. No Rio de Janeiro, o Macedo apresentou o que era um trabalho, como é que era o nome? A produção artística e o mercado de arte, né? Bom, o que mais que eu poderia dizer? Depois, então, gente, quando a gente reabriu a Chico, depois desses 15 anos, nessas circunstâncias, a primeira diretoria foi da Bina Monteiro. Não, não foi isso? Não, não. A primeira diretoria foi minha e depois da tua, né, Lianinha? E a Liana fez um feito espetacular, o segundo Congresso Nacional de Artistas, a Liana que organizou, no Margues, com a Evelyn Berg-Osp, né? E até tinha problema de verbas que estavam custando, e elas foram muito corajosas em enfrentar, né, aquela situação de Estado, às vezes tem coisas horríveis, né? Mas foi um sucesso esse encontro. Então, eu acho que eu fico por aqui. Sim, não, agora tem mais alguma coisa para falar, que em 1993 e 94, quem estava na presidência da Chico era o Roberto Schmidt Prim. E ele, eu acho que não sei o que aconteceu, que ele a Chico ficou esvaziada, sabe? Então, novamente, Liana, eu, Danúbio Gonçalves, Bianca Knack, nós também tratamos de reativar a Chico, e aí a Chico caiu em ótimas mãos da Liana, da Bina Monteiro, que ficou 2 gestões, depois do André Benzon, depois também do... Quem mais que foi? Da Vera Pelim. Então, eu vejo que a Chico então, está tendo e preparando os quadros para sempre ficar, não importa a tendência e as características de cada gestão, se a gestão faz coisas interessantes e boas, não é? E outra coisa que eu queria comentar, que assim, as pessoas muitas vezes me diziam muito, ai, que coisa, na Chico Lisboa tem que haver renovação, só tem gente velha. Eu digo, olha que maravilha, eu tenho 502 anos, mas tem gente de 400 anos, tem gente mais jovem, sabe? E comentando com o André Benzon, né? Quer dizer que, então, é uma coisa bem alentadora, né? E que agora tem gente muito jovem na Chico. Então, essa mudança, essas atualizações estão acontecendo naturalmente, sabe? Eu acho que era um pouquinho de preconceito e insegurança, na minha opinião. Então, queridos, é isso que eu tinha que dizer e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Zorávia. Agora a gente tem um vídeo, que é vídeo no outro lugar, um vídeo de dança, da companhia A Trupe dos Quatro. Essa diretoria a gente chamou pessoas diferentes, né? Não só das artes plásticas, e o Edson, que é dessa Trupe dos Quatro, além de ser artista plástico, ele dança. Então, a gente vai mostrar um vídeo dele, tá? Vamos ver se vai ficar bom. Ué, não abriu? Abriu. Desculpe que eu não tenho muita prática nisso, tá, gente? Abre o arquivo depois de compartilhar a tela, tá? Abre o arquivo depois de compartilhar a tela. Dá uma olhada. Me ensinaram ao contrário. Vamos ver se deu certo.
Ou faz o contrário. Ah, tá. Vamos ver se deu. Aí deu. Andando. Tá andando? Deu. Tá. Delta. Tem som ou não? Tem um som baixinho de vento. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, ver se melhorou? Tá meio falho. O teste estava ótimo. Terminou? Ah, tá cortando. É, não tá bom de ver, não. Isso é Ilha Chico, Lisboa? É, Daniel, agora esse é um vídeo aí mesmo, fazendo cemitério. Ai, eu tô despistado. Tá bom. Não sei isso. Tá, Edu? Não ficou bom, né? Para mim saiu melhorzinho, eu acho. Mas eu estou vendo as pessoas falando que não ficou bom. Ele era quadro a quadro, Lise? Não, não era. Então não, realmente É. não passou. Então tá. Então, em outra hora a gente vê melhorzinho o vídeo. É muito bacana esse trabalho do Edson. E agora a gente tem outra histórias que não estão nas atas com a Liana. Liana, está contigo. Tá ótimo. Minha querida Chico, é sempre bom estar aqui com vocês, porque é um ambiente muito amigável e a gente sabe que o companheirismo é uma das coisas mais importantes da vida. Eu vou pegar alguns motes da Zorávia, né? Porque ela acompanha a história da Chico. Sem a Zorávia não existe Chico Lisboa. E eu, quando eu era
nova, na época 1980, por aí, foi quando eu conheci a Zorávia. E a Zorávia, com aquela força maravilhosa dela, né? Então incentivava todo mundo a fazer coisas que a gente nem imaginava. E aí, ao longo daquele entusiasmo, tu entrava naquele clima e também ficava motivada a fazer parte da Chico e nunca mais sair da Chico. E eu vou ilustrar algumas coisas que a Zorávia falou, que ela não se lembra, coisas pitorescas, que agora eu me lembrei. Zorávia, quando em 1979 nós fomos a Brasília para representar os artistas visuais, artistas plásticos aqui do Rio Grande do Sul, tu te lembra que foi tão interessante? A gente conheceu um monte de gente. Foi ali que a gente conheceu o Paulo Erkenhoff, Gilberto Salvador, uma série de pessoas que depois fizeram parte da história da Chico. Eu acho que eram 4 pessoas, Zorávia. Tu te lembra quem eram as pessoas que tinham ido a Brasília? Era eu, tu, quem mais? A Evelyn também, a Evelyn Bergiosp. E quem mais? Era uma 4ª pessoa. Era um artista, não era? Era um artista que eu não consigo me lembrar o nome. Mas tudo bem, mas eu quero te contar uma outra coisa que tu não te lembra. Jader, não. Hã? O Jader Siqueira, não. Não, o Jader foi agora que eu vou falar no Jader. Tá? Bom, aí depois nós fomos para o ENAP, o primeiro ENAP no Rio de Janeiro. Foi o Jader, foi o Rio Pardense, eu e tu, logicamente, né? E aí teve uma coisa muito, muito pitoresca. A gente ficou hospedados num hotel, Zorávia, que era de uma universidade. A gente tinha que subir 300 degraus, tu te lembra disso? Que horror! Tu não lembra? 300 degraus de madeira tipo de uma floresta tropical. Nós subíamos e descíamos todos os dias. E ali no alojamento tinha andares, acho que eram uns 4 andares. Nós ficávamos no primeiro andar e o Jader, com mais alguém, não sei, era no 3º andar, 2º ou 3º andar. E de noite... Tu te lembra que a gente ouviu um ronco louco, incrível? Não que é o lembro. Jader roncando. É? Aí a gente chegou assim, Jader, é tu que está roncando? E ele disse, infelizmente sou eu ronco muito. Não te lembra disso? Não, foi uma das coisas bem pitorescas dessa nossa viagem. Logicamente que aí o Jader conseguiu resolver esse lado e a gente conseguiu dormir. Ele não dormia para nós dormirmos, ótimo, companheirismo é isso aí. Exatamente. Isso aí jamais estaria nas atas da Chico Lisboa, né? Outra coisa assim inusitada foi quando a gente fez o segundo encontro, que eu já até contei da outra vez, Liz, vê se tu te lembra. Eu contei um pouquinho sobre o segundo encontro. A gente falou com o Paulo, nós fomos ao Rio de Janeiro, ele, na época, era o presidente da Funarte, e ele dizia para nós, não tenho dinheiro, mas tirarei leite das pedras. Te lembra, Liz, que eu contei claro, isso? Sim. Né? E aí, junto com a Evelyn, né, nós nos reunimos e tal, junto a Chico Lisboa e o Marques, e fizemos o segundo encontro nacional. Veio Anabela Geiger, veio o Paulo Erkenhoff, o Paulo Duarte, como é que era o segundo nome dele? Sim, Paulo César. Paulo César Duarte. Veio o Fernando Cocchiarelli. Isso. Toda uma turma, o Baravelli. Também. Né? E então foi um encontro assim que enriqueceu muito a classe artística. E eu me lembro que a Anabela dizia assim... o Chico está compartilhando uma foto. Isto! Exatamente nós ali. Era o Reuser. Era o Reuser. Está aí. Joia. E, então, nesse encontro dos artistas plásticos, teve uma confusão com os paulistas, que os paulistas eram liderados pelo Glauco Pinto de Moraes, que tinha dado carta branca para nós, para fazermos o encontro,
e o Gilberto Salvador criou uma polêmica. E aí foi te lembra? Foi uma coisa complicada, e a gente não sabia por que tinha acontecido aquilo, né? Claro, me lembro. E o Iberê, que a gente tinha convidado para ele fazer uma mesa, para ele contar alguma coisa, e o nome o título da palestra que ele iria dar era Sou mais racional do que emocional, e ele ficou muito bravo. Tu te lembra disso? Não? Ele dizia assim, desde quando uma pessoa só é emocional? A pessoa é emocional e racional. Eu me lembro bem direitinho disso. E foi assim um encontro muito, muito incrível, apesar da acústica do museu não ser muito boa, porque ela reverbera, né, muito alto, reverberava bastante. Como? Gente, alguém está com o som aberto. Alguém está falando. O som, por favor. Eu acho que sou eu. Deixa eu ver. Fecha o som que está aparecendo uma... Exato. Então, nós temos aí o Chico nos ajudando a ilustrar as coisas sensacionais. Então, esse encontro foi um encontro incrível. Na época, a gente tinha realmente a sede da Chico lá no Centro Cultural Érico Veríssimo. Não, no Centro Cultural... Centro Cultural da Prefeitura, né? E era uma salinha bem boa até, né? Ficamos, não me lembro quantos anos ali, depois a política começou a mudar e a gente teve que sair, e graças aos céus nós temos a nossa sede ali, né? na Veneziana. Lianinha, eu acho que foram 2 anos que se ficou ali. Foram 2 anos. Agora eu vou te lembrar uma outra coisa incrível, a nossa primeira passeata na Rua da Praia, te lembra? Isso. Me lembro. Nós desenhamos e fizemos uns cartazes, e aí um grupo de artistas, liderados pela Zorávia, logicamente, fomos para a Rua da Praia. E aí a polícia, os brigadianos que cuidavam para não acontecer nada conosco, te lembra? E eu me lembro assim que cheio de gente assistindo, né? Era a época da ditadura, e teriam 60 brigadianos, e só que os artistas iam muito junto, e eu me preocupava que eles deviam ir mais separados, então eu corria para cá e para lá. Te lembra? Sim, que coisa, né? Foi incrível, porque foi uma experiência assim, inédita, inclusive dos intelectuais do Rio Grande do Sul nunca tinham ido para a rua, e nós, como artistas, assim, era um misto de medo e um misto de satisfação, né? Porque a gente estava ali peitando aquela situação horrorosa. Isso aí. Né? Que coisa, me lembro. Foi bem legal. Bem legal. E esse nosso movimento do Movimento Gaúcho em Defesa da Cultura, que foi, eu acho que a primeira vez que toda a área cultural se reuniu, né? Tinha gente, representantes de todas as áreas. Pois é, porque quando começaram aquelas intermináveis reuniões no Centro de Cultura, ali na Ramiro, não é Centro de Cultura, a Casa de Cultura... Não, nós nos reunimos na sede do Instituto de Arquitetos do Rio Grande do Sul. Sim, mas era assim, e eu me lembro que a Vera Chaves Barcelos e eu dizia assim, meu Deus, que pena que a Chico está fechada, porque nós só podemos nos representar, né? E se tivesse a Chico, teríamos mais força. Aí, então, se reabriu a Chico. Depois, o pessoal da literatura também acabou criando associações. A gente estimulou que mais setores se organizassem associações para ter força, sabe? Exatamente. E teve uma época da nossa Chico que a gente defendia muito os artistas que estavam com algum problema que assim na sociedade e tal, a gente dava força e ia, representava os artistas. Isso foi algo também muito forte dentro da nossa associação. Bom, mas só que então uma piada, foi real, né? Que uma vez, no meio-dia, me telefonou uma senhora e disse, olha,
eu sou da OSPA, me roubaram o violoncelo, eu preciso que vocês me ajudem. Eu disse, mas nós não temos nenhum setor de polícia, minha senhora. Que loucura, né? Como é que nós vamos ajudar, né? Porque a nossa imagem ela ficou realmente assim bem consolidada como uma associação em defesa dos artistas, né? Na época dos artistas plásticos, mas as pessoas começaram a generalizar. Eu acho que mais um pouco eu vou parar, porque eu já contei bastante coisa, né? Mas está ótimo, Liana. É divertido, Tá é muito bacana, porque eu conheço a história da Chico pelas atas e por recortes do jornal. Né? É muito bacana. E tem uma outra coisa. Vivo. Conta. Agora eu vou me lembrar também. A Zorávia vinha, ela morava na Zona Sul, e ela vinha de carro me pegar para a gente ir para as reuniões, porque a gente quase se reunia umas 3, 4 vezes por semana, gente. Era uma loucura aquilo, para reativar, para fazer, né? E Zorávia, não sei como é que a gente tinha coragem. Tu vinha me trazer, tu parava o carro na frente da minha casa e a gente ficava conversando até 2 ou 3 da manhã. Tu te lembra disso? Lembro. E outra coisa que também, uma época, a Evelyn era da Chico, então, também a Evelyn da noite, e a gente tinha que pôr alguma notícia em jornal, então ela escrevia, eu não escrevo, e ainda o chata dizia assim, não, Evelyn, está muito agressivo. Não, Evelyn, está muito suave. Ainda ela corrigia, né, de madrugada para a gente ir para jornal ou televisão. Impressionante. Exatamente. A coruja, que loucura. Mas nessa época não tinha tanto perigo, né, Liana? Nessa época se ficava. Eu sei que meus filhos ficavam até as 3 da manhã na frente de casa, não tinha perigo. Hoje a gente não tem medo até de abrir um vidro do carro. Mas a gente ficava meio que olhando para lá e para cá, mas a gente falava tanto. Agora, eu gosto de saber as histórias da Chico, justamente por pessoas como a Zorávia que vivenciaram. Então, eu acho assim, super interessante. Por exemplo, o começo, como ela falou, eu não conhecia. Então, eu não sei se existe algum livro sobre a história da Chico. Não tem ainda. Eu acho que deveriam... acho, Zorávia, que tu fosse a pioneira, né? Eu acho que podia dar início, e aí cada um vai dando o seu depoimento conforme foi feito. Porque o que é interessante é saber que a Chico começou de um jeito, foi indo para outro, e que foi para um lugar, desse lugar partiu para outro, e que vocês tinham várias reuniões depois. Então, isso é muito interessante. É um livro que deve ser falado só sobre o começo da Chico até hoje. Um livro da Chico, não é livro de outras pessoas. Exato. Isso, Liana, a gente já tentou, não conseguiu. Mas já tentamos. Por que não conseguiram, Liana? Lisiane, eu acho que agora tá mais maduro para a gente fazer, tu não acha? Lise, vamos fazer isso. Não, a gente tem o projeto do livro, já tem um grupo, inclusive, de historiadores, que eram os historiadores do ICES. Que ótimo! Que é o Arnoldo Doberstein. Eu não vou me lembrar o nome de todo mundo. Aqueles que iam lá na Chico? Mas pode ser uma proposta diferente, pode ser uma proposta contando em primeira pessoa, sabe? Cada um contando como é que viveu a Chico. É diferente desse outro livro que está fazendo um levantamento histórico, né? É diferente, diferente. A Túlia tem razão. Eu acho que seria bem interessante. O que eu acho interessante, o que me chamou a atenção hoje, é a Zorávia contando o que ela estava contando, depois a Liana. Então, eu acho mais interessante quem vivenciou desde o começo, pelo menos dar início do livro, e depois entrar os historiadores. Mas eu acho mais interessante os que tiveram ali, como a Zorávia, a Liana e outros artistas. Importantíssimo, Vitório Gueno. Vitório Gueno, que está bem lúcido, está bem que nem sei. Fazer uma entrevista com ele. O Chico Alves falar também. Puxa, são 3 visões, né, gente? Sim, que vivenciaram aquilo. Né? São pessoas que vivenciaram. Eu acho muito mais interessante do que o historiador. O historiador já vai acrescentar, já vai
Já vai complicar a história toda. Não vai dar vontade de ler o livro. Gente, eu queria falar um pouquinho. Eu queria dizer o seguinte, Fala. eu e a Silvia, Fala, Silvia. eu e a Silvia entramos no Ateliê Livre em 98. Eu acho que naquele ano que começaram a ver umas reuniões lá da Liana e a Bina Monteiro para começar de novo a Chico, que estava parada. Foi ali que eu comecei a saber da Chico e tal, comecei a faziam reuniões ali no auditório do Ateliê Livre. E aí restauraram a Chico. Tanto é que depois, logo depois, eu já entrei na diretoria também, fui ser segundo tesoureiro da Chico e comecei a expor também. As minhas primeiras exposições foram na usina, acho que foi em 99, depois 2000, já em outro lugar. Comecei a Chico já morreu e nasceu não sei quantas vezes, é um gato. Verdade. Eu lembro que o pessoal passou de sala em sala lá pelo Ateliê Livre, dizendo, olha, o pessoal da Chico veio aí, estão entusiasmados, vão refazer, recriar de novo a associação. E aí eu acho que recriar, não, um número grande de pessoas e mais alguns que eram novos naquela atividade, né? Okay. Mas eu me preocupo muito com a questão da história da Chico, porque eu acho que a Chico faz parte da história da nossa cidade e do Rio Grande do Sul, da nossa cultura toda. Com isso que vocês contaram, quanta participação teve a Chico Lisboa em vários eventos importantes. Então, eu acho que o livro é um projeto nosso, mas esbarra sempre no problema do financiamento, né? A gente vai fazendo, estamos tentando, vamos tentar. E eu acho muito interessante essa questão dos depoimentos, né? Os depoimentos são muito mais importantes do que os historiadores. Os historiadores vão fazer uma história. O depoimento, não. O depoimento é verídico, é ali. Acho que as duas coisas são importantes. As duas. Não, são importantes, mas eu acho que o livro vai ser mais interessante com depoimentos, com uma jurada fez agora. Uma curiosidade, então, já que a gente está... Eu tinha todo um roteiro aqui, já pulamos o roteiro. A gente está também tentando a questão de uma sede doada pela prefeitura para a Chico Lisboa, né? Mas faz anos isso, né? Exatamente. E aí eu estava olhando os recortes, acho que eram os recortes até do Chico Alves, e em 57, o Chico Stockinger estava procurando uma casa doada para Chico. 1957, nós estamos em 2021. Exato. Então, é uma briga que a gente está há um tempão nessa. É muito tempo, é muita promessa. Bah. É muita Quando estava ali, a Janice deve saber também da época da Kátia. Prometiam, nós ficávamos felizes da vida, da diretoria na época, e todo mundo vibrava, de repente, não dava em nada. É interessante isso, o porquê, né? Bom, gente, no meu roteirinho aqui, que já foi meio esculhambado, a gente teria o vídeo da Liana cantando. Aí não sei se vocês acham interessante colocar o vídeo agora ou a gente continuar conversando. O vídeo é muito bacana também. Mas o outro vídeo eu não vi nada. Deu um problema. O vídeo da Liana, eu vou tentar colocar, tá? Se não ficar bom, a gente deixa para outro momento. Porque o vídeo da Liana é menos pesado, então é mais fácil dele ser compartilhado. Até que horas tu tens marcado o Zoom? Só um pouquinho. Não, o meu Zoom não tem necessidade. Não tem horário. Vamos compartilhar, então.
O vídeo da Liana está bem mais fácil de ver. Tá falhando. Vocês conseguem. Esse foi... Deu para ver, gente? Deu para ver. Ah, tá. É menos Parabéns, pesado. Liana. Obrigada. A Liana Lindo, muito bom, Liana. Parabéns. Mas nós vimos como se fosse uma foto por foto, assim, não som tinha estava continuidade. O som estava mais ou menos. E uma coisa que eu notei nos dois vídeos é que deveria se apagar as pessoas que estão falando, que estão nas fotinhos, digamos, porque o vídeo vai tela inteira até o fim na direita. Para mim não aparece as pessoas. Outro. E não aparece aquele pedacinho ali da direita. Mas eu acho que... A gente ouviu bem ela cantando. Sim. E na minha tela não aparece as pessoas. Eu acho que isso é configuração do teu computador. Acho que cada um configura o seu computador para isso. Para mim só aparecia o vídeo. Não sei. Tá, agora temos as histórias do Chico. Vamos lá, Chico. Chico Lisboa. Chico Alves falando para Chico Lisboa. Eu me lembro o Salão Câmara Municipal que eu fiz lá com o presidente, foi maravilhoso, lá na Mari Quintana, e o Dilamar Machado estava lá, o presidente da Câmara, né, que aliás foi um santo homem saudoso, fez tudo que a Chico Lisboa pediu, tudo, só dizia o que vocês querem, quando, como, quanto. Pena que tu não pediu uma sede. A sede eu estava tentando para o prefeito, Olívio Dutra, e ele não deu, o Pila Vares negou, mas depois eu conto. Tá. Aí, por via das dúvidas, ele viu que o pessoal me chamava Chico para cá, Chico para lá, mas político esperto, ele me chamou num canto, né? Mas tu não é o Chico Lisboa, né? Grande figura, tá? Muita saudade do Dilamar. Não, puxou no cantinho, bem quietinho, né? Não. Era um tempo, Liana, Zorávia, os políticos faziam o que a gente queria, assim, muito respeito. Sim, pois não, né? Hoje é mais difícil, né? Enfim, mas a Lise falou da data e tal, aí eu pensei, pois é, vamos ver, vamos conversar. Aí eu vi que eu tenho uns materiais aqui, e como eu gosto muito de efeméride, aí eu fui me dar conta, faz 30 anos que eu assumi a Chico Lisboa, agora em agosto. 30 anos. E pelas minhas contas, eu fui, acho que o presidente mais jovem da Chico Lisboa, eu tinha uns 20 e poucos anos.
ou 20 e tantos. E eu me lembro que a Blanca Brits era a presidente, aí eu inventei estava, eu acho que saindo da faculdade, uma coisa assim, já tinha alguma experiência em eventos, aí fui lá, a Blanca passou tudo para nós, né? Fizemos uma chapa, e eu me lembro que um dos primeiros, eu pesquisei sobre a Chico Lisboa, um dos primeiros pauta foi reativar o Salão da Chico Lisboa, porque o Salão da Chico Lisboa foi o motivo pelo qual a entidade foi criada, né? Criar um espaço, então criar uma entidade para poder fazer alguma coisa que, na época, o que era importante era fazer um salão, né? Que era o espaço, que os artistas até hoje que querem espaço, né? Então foi bem interessante fazer agosto de 91, né? Estamos em agosto de 2021. Mas eu sei que a gente logo que assumiu, mas tem 3 pessoas que eu preciso lembrar, né? 3 amigos que se foram, que eram os meus principais diretores, né? O Plínio Benher, que me apresentou aos colecionadores, a gente ia pedir patrocínio, ele me apresentou, fomos juntos lá, o Lauro Sturm. Te lembra o Lauro, Zorabi? Que era daquela seguradora, um colecionador. É Lauro Strum, eu não sei pronunciar, né? Sturm. E outros 2, que eram o tesoureiro e o bibliotecário, né? O Mário Roner e o Milton, né? Então, 3 saudosos amigos que ficaram o tempo todo comigo, né? E eu me lembro, a primeira exposição, ocupamos o porão do Margues. Eu pude reativar um jornalzinho, fizemos várias edições do jornal, e foi bem legal mesmo. A gente tinha muito espaço na mídia, né? A gente chegava na 0 hora, subia lá na redação, falava o que queria, eles colocavam, né? Era uma coisa realmente muito impressionante, e poder mobilizar, né? A sede nossa realmente não tínhamos, né? Usávamos um armário e o meu nome lá, o auditório do Ateliê Livre para as reuniões. E então, uma das ideias que eu tive foi esse salão, que tinha que reativar, porque o último salão da Chico Lisboa tinha sido antes de eu nascer, né? E aí eu pensei, não, vamos reativar o salão. Aí ficamos com 2 salões, né? Um salão em cada ano. Um ano o salão da Chico, e no outro ano o salão da Câmara Municipal. E outra coisa que eu pensei para fazer, porque eu via que todas as áreas tinham prêmio Açorianos. Adivinha qual era a área que não tinha? Artes plásticas. Não tinha prêmio Açorianos. E a gente tentou pedir para a prefeitura fazer, acabou não fazendo. Aí eu me lembro que eu fui numa reunião do teatro, que o SATED tinha um prêmio anual. E eu vi aquela categoria tão unida, né, na noite de entregas do prêmio, dizendo, mas a gente não tem nada, né? Aí fui eu com a Jussara Coni lá no Teatro Corpo Santo. Aí eu tive a ideia de fazer o troféu Chico Lisboa, né? O prêmio Chico Lisboa, porque para a nossa categoria, né? E aí era assim, tinha uma comissão que fazia os indicados, né? E quem votava era que nem o Oscar, os sócios da academia, né? Todos os sócios da Chico Lisboa votavam, né? Nos premiados. Aí era bom porque a gente pegava o dinheiro, né? O pessoal para votar tinha que botar em dia, e aí entrava um dinheirinho, né? Mas o Salão da Chico Lisboa, primeiro, que a gente reativou, né? Foi bem legal também. Fizemos 2 salas, né? Fizemos uma exposição histórica no Marx, foi a Maria Helena Webster, e com apoio também da Evelyn, sempre nos ajudando, né? A Maria Helena Webster fez o que seria a curadoria, né, dos salões da Chico Lisboa. Então, era a sala histórica, imagina, deram um Marx para nós, né? E a Casa Mário Quintana era a parte dos selecionados, né? E para o Salão Chico Lisboa. E a Chico Lisboa, depois mais 5 anos ou 6 anos, fez o salão, né? Inclusive, mais adiante, até eu fui premiado num deles, que até foi no Margs também. A gente fez mais uns 2 salões no Margs, depois na Edel. Era muito legal, tinha muito espaço, né? Tinha o espaço da Edel, que não existe mais também, né? Lá era bem legal, né? A Evelyn fez um texto sobre a exposição dos selecionados e sobre a exposição histórica também. Foi bem bom, sabe? Muito
E a volta, estava muito bonita a Mari Quintana, né? Esse é o cartaz que o Mário fez para o salão, a reativação do salão, com uma matéria ao fundo do primeiro salão da Chico. E o Mário era realmente uma grande figura, muita saudade dele, né? E o Milton sempre junto. Eram assim, os mais ligados. Aqui a parte da parte dos selecionados na Mari Quintana. E na época, eu acho que onde é que foi? Março, foi logo que fundaram o MAC também, Museu de Arte Contemporânea. Então, foram bastantes eventos, exposições, mas o prêmio foi muito bom, que a gente pôde trazer o Scliar na noite do prêmio no Renascença, porque eu pensava assim, não, vamos fazer uma entrega de prêmio bacana, né, com música. Eu nem me lembro quem é que a gente conseguiu para tocar, aí pagamos até para uma menina apresentar, e o Scliar, ele sentou no meio com um banquinho, né? E eu não me lembro quem é que entrevistou ele, ele contou histórias da Chico Lisboa, né? Foi muito bom, uma aproximação legal, ele contou, foi muito gentil comigo também. E o Iberê, aquela coisa do Iberê, né? O Iberê ganhou um prêmio especial, né? Por um motivo que eu vou falar para vocês. Aí, no fim, até o último momento, ele não ele não veio, deu uma de Tim Maia, recebeu o prêmio dele. Mas depois a gente foi na casa dele e entregamos o prêmio. Mas era assim, o Iberê, uma grande figura, genial, né? A gente premiava galerias, artistas, espaços. O Ateliê Livre até foi premiado também o Scliar, demos um prêmio especial, né? A dona Mila entregou o prêmio para ele. Então foi uma coisa boa assim de ter uma coisa da categoria, que era o prêmio, né? Já que todo mundo tinha açoriano, só nós não tínhamos. E o Açorianos de Artes Plásticas, gente, foi criado só, se não me engano, em 2006. Olha quanto tempo demorou, né? Só as artes plásticas não tinham. Era legal, as pessoas do interior que eram indicadas, que a gente associou, né? Botavam nos jornais de lá, caxienses são indicados ao Prêmio Chico Lisboa, né? Aí o Scliar também deu uma boa entrevistas, tinha essa parte do perfil, então foi muito, muito legal. Né? Aqui essa matéria, uma das primeiras matérias, né? A Liana fez comigo, então eu acho que essa coisa de... E o Salão Câmara, né? Caprichar no Salão Câmara, que foi bem legal, foi muito concorrido, com um belíssimo catálogo, né? Tudo isso a Câmara Municipal nos proporcionava, e foi um salão muito bacana, né? O Vieira da Cunha estava aí começando a se afirmar como pintor na época, né? 92, que a minha gestão foi em 91 e 92, né? E a Evelyn, acho que também foi do júri, acho que o Milton Couto, um monte de gente, era um júri bem numeroso até, do Salão Câmara Municipal. Essa aqui é a entrega dos prêmios, né? Saudoso Plínio, né? Plínio. Eu não sei se ele estava recebendo o prêmio, acho que ele estava recebendo como melhor pintor. A Glorinha Corbeta, o saudoso Milton Couto ali, que era um grande amigo nosso. O Milton era uma pessoa fantástica, né? E o Décio, a Margarete, saudosa também Evelyn ali, o Pilavares. E depois, como já tinha a Chico Lisboa organizado em 83, aquele grande ENAP, né, que foi realmente uma coisa extraordinária. A Liana estava contando, né? Tem bastante documentação disso, eu tenho. Realmente, olha, foi um grande acontecimento, né? Porque a Evelyn, eu acho que foi as principais diretoras da história do Marx, se não foi a primeira, né? Que colocou o Marx no mapa brasileiro das artes, né? E o apoio que ela deu, né, nesse ENAP foi uma coisa fantástica, né? E era muito o espírito da época, o segundo ENAP. Como presidente da Chico Lisboa, quem nos apoiou para fazer a gente fez uma FENAP, uma Federação Nacional de Entidades de Artistas Plásticos, que tinha poucos afiliados, né? Porque ninguém quer pagar, né? Nós tínhamos a PAP de São Paulo, uma entidade de Minas lá, que é a Chico Lisboa de Minas, uma do Paraná, Santa Catarina, e umas 5 do Rio Grande do Sul. Na época tinha muitas entidades, né? Tinha Chico Lisboa, escultores, tapeçaria, pintores artistas, núcleo de gravura, a Sergues de cerâmica com a Lígia Malman, querida Lígia também, a Irene Mizoguchi era da Ergues, a saudosa Valderes, eram muito unidos, né? Nós éramos muito unidos. E esse ENAP que a gente fez lá, depois de
praticamente 10 anos depois do ENAP de Porto Alegre, já era um contexto nacional bem diferente, né? Esse encontro que eu organizei lá, fui para lá, fiquei lá uma semana, um mês, não me lembro, porque o governo do Paraná pagou, né? Mas já um contexto muito diferente, assim, de politização, né? Já, enquanto em 83 o espírito da época era quase aquele de 79 no Rio, né? E de 92 a coisa já não tinha mais esse espírito, né? Mas a gente convidou gente boa, né? Da Alice Araújo também, saudosa, o Frederico, o Marco Antônio, ainda sobre o mercado, né? A gente convidou lá o Marco Antônio Vilaça, né? Uma figura também saudosa, amigo também. O Milton Couto foi de Porto Alegre falar do mercado, e o Marco lá de Curitiba, né? Tentar falar sobre o mercado, né? Mas realmente não teve nem assim 10% da potência que havia sido o segundo ENAP aqui, né? Mas a gente tentou, né? Mas eu acho que falando sobre a sede, eu pensei, vou fazer sede também, né? Que isso aí a sede da Chico Lisboa era uma espécie de pauta obrigatória, né? Mas eu fiz todo o serviço direitinho, eu descobri um local que era público, que era ali em frente ao Ateliê Livre, tem o edifício Plaza Miró e tem o Colégio Protásio Alves. Entre os dois, eu descobri que aquilo ali era uma passagem que era propriedade da prefeitura. Aí, opa, é nosso. Nós tínhamos as gravuras da Chico Lisboa, né? Do Vasco, do Chico, do Iberê, e eles vamos vender essas gravuras e subsidiar uma sede ali. Fomos lá, o Antônio Rolfel, né, que sempre é amigo da Chico Lisboa, nos arrumou uma audiência com o Olívio Dutra, eu levei todas as plantas, tudo. Qual era a ideia? O Flávio Kiefer, gratuitamente, ia fazer um projeto, imagine o Flávio Kiefer, de uma sede superior e para preservar a passagem de pedestres, né? E aí depois ficamos para acertar com o secretário, e fui eu, Maria Leda Macedo, Plínio, conversar com o Pilavares, mas o Pilavares achou que não era uma boa oportunidade, né, ceder aquele espaço. No fim, o espaço foi tomado anos depois pelo Colégio Protásio Alves, né? Construiu, e foi uma pena, né? Mas tinha um fato positivo de já ter o arquiteto, ter projeto. O Flávio ele tinha participou do restauro da Mari Quintana, né? Era muito amigo nosso também, e uma pena que não deu certo, né? Que o Pilavares não deu o canetaço que faltou. Mas, enfim, eu sei que anos depois foi bastante importante ter conseguido alugar uma sede, né? Uma coisa muito difícil, né? Muito difícil, eu não consegui. Eu me lembro que em 2008, fui convidado pela Chico para fazer uma exposição, aí eu pensei e fiz aquela exposição de desenho. Foi a primeira exposição de desenho do Chico Stockinger, da carreira dele, eu nem tinha me dado conta. E a última exposição dele individual em vida, né? Imagina, foi na Chico Lisboa. E eu sei que quando ele chegou lá, ele olhou a Chico Lisboa, ele nunca tinha ido, né? Ele ficou pasmo, né? Ele disse, meu Deus, isso aqui é uma coisa extraordinária. Ele ficou encantado. Encantado, né? Ele disse, mas vocês têm que comprar esse lugar. Porque ele sabia também o quanto é difícil, né, ter uma sede. Ele chegou a ter uma sede alugada, né, no edifício União, no centro. E ele garante que deixou o dinheiro lá e teve uma gestão posterior ali que o dinheiro não deu problema, né? E também tinha um amigo nosso da Chico Lisboa, vereador, que dizia, não vamos gastar esse dinheiro com sede porque a prefeitura vai nos dar sede. Óbvio, o Josué convenceu ele a não gastar o dinheiro, a não gastar com a sede. Mas, enfim, é uma luta, a Liz está agora lutando, né, por isso aí. E a última coisa que eu queria falar, o que era importante daquele período lá que eu fui presidente, é que nós tivemos uma conquista prática para a categoria de todo o Brasil, graças, principalmente nesse caso, ao Iberê, porque eu era presidente da Chico Lisboa, muito jovem, né, sem muita representatividade, mas o Iberê abraçou. O Iberê tinha essa causa do ICMS, porque naquela época os artistas plásticos pagavam ICMS sobre a venda de uma obra direta, né? Aqui o hotel Plaza São Rafael comprou uma pintura minha, pediu uma nota, eu dei a nota, pagava ICM por isso, né? Também uma obra vendida na galeria, a porcentagem do artista, que seria
O galerista vende, fica com a comissão dele e dá o dinheiro para mim. Nesse dinheiro pagava-se também ICMS, né? E o Iberê que enfrentava esse problema, porque o Iberê era um artista que vendia muito, era um artista que mais vendia aqui, né? O Iberê protestou em jornal, e eu era presidente da Chico Lisboa e subiu o Morro São Caetano, né? Bom, Iberê, me conta isso aí, como é que é isso aí, né? Foi muito bom, que eu pude me aproximar dele, depois fiquei 2 anos, né, convivendo com ele. Aí o Iberê precisava de alguém para fazer um movimento. Era Chico Lisboa que deu esse braço, né? Porque a gente dava as condições e o Iberê era a representatividade, né? Porque o Iberê, imagina, né? E quando fizemos, olha, o que é incrível, que eu estava falando da representatividade que nós tínhamos, nós, por causa do Iberê, evidentemente, né, fizemos o movimento e o governo do estado, o Alceu Colares, se ofereceu, não, vamos resolver esse problema, mas tem que ser em nível nacional, não pode ser em nível local. Se eu não conseguir resolver em nível nacional, eu dou um jeito local. Ele prometeu isso. Recebeu o Iberê no Palácio. Naquela época eu não podia, porque eu fui numa reunião paralela. Agora, imagine a cena, gente. O secretário estadual da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, reunido, e o secretário de Estado da Cultura, reunidos com as entidades de artistas para ver como resolver essa questão do ICMS. Imaginem a cena, né? Hoje tu não passa na portaria, o guarda te manda, né? E conseguimos, para ter uma ideia, né, desse movimento, como foi importante, a Chico Lisboa, imagina, a primeira vez que eu fui ao Jornal do Almoço, fui eu e a Tina Zapoli, estava lá para falar dessa luta pelo ICMS. A Tina falou, eu falei coisas muito sem sentido, que a gente era muito jovem e não, essa coisa do mercado a gente não domina até hoje, né? Eu pelo menos, né? Mas não é que conseguimos, né? O pleito que o Colares levou nosso, até hoje, são 30 anos, funciona. Por exemplo, esses tempos, mês passado, eu sei que o Lúcio Spier vendeu uma obra, que ele não conta, está milionário, e ele teve que dar uma nota fiscal. Imaginem que até hoje, por causa daquele nosso movimento da Chico Lisboa, até hoje, o artista plástico dá uma nota fiscal avulsa e não tem nenhum centavo de retenção de ICMS. Né? O mesmo sistema de 30 anos atrás. O artista vai lá, emite a nota fiscal. Chico, Sim. Para de falar sobre isso. Por quê? Não, mas eu acho que é uma coisa prática. Olha, imposto sobre o livro, daqui um pouco vão para cima de nós. Não, mas é um acordo do CONFAS, né? Que felizmente. Mas eu acho interessante a gente saber isso. Cada muito ano interessante. Eu estou sendo irônica. Eu entendi. Cada ano a gente rezava para que esse convênio fosse renovado. Aí, felizmente, lá no governo do FHC, no final dele, renovaram permanentemente até que alguém seja contra. Então não fala muito para não levantar a lebre. Mas porque eles acham que arte é milionário, né? Esse tempo bateram na casa de um falcatrua lá. Tudo bem, o cara tinha, não sei se é nem falcatrua, porque, na verdade, depois dessas batidas policial, às vezes não tem nem acusação, sabe? Aí a imprensa vê aquele monte de obra de arte. Meu Deus do céu! Isso é uma coleção milionária, quer dizer, desestimulando os colecionadores. Quem conhece casa de colecionador, o cara que compra compulsoriamente, e arte não é uma coisa cara, tem obra no banheiro, na parede, em tudo que é lugar, né? Então, esse tipo de achar, né, que a obra é só notícia negativa, que a obra de arte é usada para lavagem de dinheiro, não é para lavagem de dinheiro. O máximo que alguém faz é sonegar o imposto sobre aquilo ou não declarar no inventário, gente. Né? Com a maioria dos artistas plásticos não lavam obra de arte com a gente, né? Então, esse desestímulo, né, nós perdemos muito da parte do mercado, os colecionadores, porque olha a quantidade de galeria de arte que tem, né? E a Chico Lisboa trabalhava também com a Associação dos Galeristas, né? Porque é importante, se não tem o vendedor, né? Como é que a gente vai vender a nossa obra, meu Deus? Porque o artista, ele não é comerciante. Essa foi uma das justificativas que nós tivemos para ter a isenção do ICMS. Inclusive, conseguimos que o galerista tivesse metade do imposto dele diminuído. Então, o galerista ele tem metade do imposto diminuído e a nossa parte tem 0 de imposto de ICMS, né? Então, quer dizer, uma conquista nossa, né? Claro, graças ao Iberê, que
No caso, a nossa área, a representatividade se dá pela condição artística, né? Então, o Iberê ele foi uma garantia, né? O Colares, claro, não foi só pela cara da Chico Lisboa e do pessoal, ele foi porque havia um endosso, né, tremendo. O Pedro Simão entrou na jogada. Imagine a reunião, eu, um guri, presidente da Chico Lisboa, e para conversar com o Colares estava difícil. Então, o Pedro Simão disse, não, eu sou amigo do Colares e vou conseguir isso. Aí o Pedro Simão chamou uma reunião, que era o Décio Freitas, o Iberê, a Karen Lambert e o Vasco Prado, né? E disse, não, o Colares vai receber vocês, fiquem tranquilos. Né? E o Pedro Simão disse, porque eu sou amigo dele, e são grandes amigos. Né? Então, imagina a potência. Essa mobilidade política é importante também para esse tipo de coisa, né? E, por último, assim, para me encerrar, né, sempre é importante, nós temos um tempo atrás, uma edição da Chico Lisboa, me posicionei por causa de um pleito sempre muito terrível, né? Que eu falo, 30 anos de estudo dessa matéria, que é a regulamentação profissional do artista plástico, né? Isso vai ser a morte dos artistas, né? A profissionalização da militância, porque na nossa área, assim como os escritores, não pode ter isso, né? Porque nós já temos muitos benefícios. Imagine o ICMS. Nós temos leis de incentivo à cultura. Nós temos uma série de legislações que nos protegem sem ser regulamentado. Então, para que regulamentar, né? Para quê? Para alguém recolher impostos obrigatórios, né? Para nós ter que manter conselhos e, principalmente, a regulamentação de uma profissão artística. Eu sou contra todas, a não ser médico e engenheiro. Eu sou positivista, sou contra. Mas o que implica uma regulamentação? Implica em alguém dizer quem é e quem não é artista. E quem é que vai atuar como artista e quem não vai atuar como artista. Essa é a base de um controle, né? De ter uma carteirinha. E na nossa área, a nossa carteirinha é o trabalho. Né? A gente vende para quem quer, quanto quiser, e temos todos esses benefícios. Por exemplo, o artesão tem mais dificuldade que nós de emitir uma nota fiscal. Agora, se nós fôssemos regulamentados, né, nós íamos ter pessoas, conselhos, né? Nós já temos tanta despesa, né, quando a gente faz exposição, porque cada artista é uma fundação do artista do próprio, né, a própria fundação, que a gente paga da divulgação, moldura, tudo, transporte, tudo. Né? Imagine agora ter mais impostos e mais gente que controle o nosso trabalho. Né? Então, por isso é que eu sempre fico na patrulha desse assunto, né, que me deixa muito chato, porque as pessoas não têm, né, a noção do que isso implica para o artista plástico. Né? Então, nós temos uma atividade muito parecida com a do escritor, né, que ele faz o seu trabalho individualmente, ele banca os seus livros, na maioria dos casos também, que nem nós, mas publica onde ele quiser, quando ele quiser, da maneira que ele quiser. Né? Eu acho que essa liberdade, porque se tivesse no imposto de renda, tudo está previsto, artista plástico lá, onde colocar, aposentadoria pública, está tudo previsto lá, os nossos códigos, escultor, pintor, gravador. Então, todas as previsões nós temos, todos os apoios possíveis nós temos, né? E a única coisa que nos deve representar é o nosso trabalho, eu acho. Então, pelo menos dessa parte do ICMS também, fazendo 30 anos dessa conquista, né? Graças a Chico Lisboa e as associações parceiras da época, os pintores todos, escultores, gravadores, ceramistas, tapeceiros, a gente conseguiu essa conquista para o Brasil inteiro, né? E ninguém sabe, mas eu acho que a Liana tem razão, ninguém precisa ficar sabendo. Melhor não saber, melhor não Os saber. tempos agora tão difíceis, né? Enfim, era isso, eu falei muito, mas obrigado aí, gente. Obrigada. Quem faz os cursos do Chico no Ateliê Livre de profissionalização do artista sabe dessas coisas, viu? Nós já fizemos. Bom, queria falar uma outra coisa. Eu gostei de ouvir o Chico. Como eu digo, a cada um que fala, eu estou adquirindo mais conhecimento da Chico. Por isso que eu insisto no livro, sobre as histórias do Chico. Agora, o Plínio Berer morava assim perto da minha casa, e ele me comentava, a casa dele, o apartamento dele ali na Duque de Caxias era pura obra de arte, né? E ele me comentava que às vezes iam pessoas lá, quando ele pensava que as pessoas iam para comprar, não, iam para ver o que ele tinha. Aos poucos ele foi se habituando, até que chegou uma hora, não iam mais. E aí que as pessoas comentavam com ele. Então, isso deve ser da fiscalização, mais ou menos isso diziam, né?
Então, ele era o outro, que também devia levar medo desse ICM, essas coisas todas. Agora, eu imagino tu na reunião com o Iberê. O Iberê, eu fui aluna dele, o Iberê quase não falava. Eu acho que ele conseguiu as coisas de falar baixo. Ele falava baixinho. Baixinho, e a gente nem entendia a metade. 2 segundos então ele levantava o conseguia as telefone e dizia: eu vou ligar para o Décio Freitas. Aí ligava para o Décio, eu estou aqui com o pessoal, não sei o quê. E pronto, já resolvia, já estava feita a reunião, o Pedro Simão no outro dia nos recebia. Era importante. Por isso que a gente premiou ele naquele primeiro prêmio, né? Porque ele se mexeu. Ele né? é muito importante, ele foi muito importante. E sempre falou super bem, sempre foi muito correto, né? E ele, eu fui afinal, colega também do Sclier. Nós tínhamos aula com o Iberê, o Sclier e vários outros. Então, a gente conhecia bem eles todos. Tenho saudade desses que já se foram. Gente, o Chico falou no Prêmio Açorianos, né? O Prêmio Açorianos só saiu de artes plásticas porque tinha um prefeito chamado Fogaça, tá? E uma coordenadora de artes visuais, que foi a Ana Pettini, tá? E o Fogaça estava dando muito valor para os artistas visuais. O Fogaça organizava a exposição de um artista por mês, a cada 2, 3 meses no gabinete dele. O Léo Dexheimer, um monte de artistas expuseram lá. E o Fogaça dizia: é muito importante isso, porque eu posso mostrar a arte aqui de Porto Alegre. Vem muita gente aqui me visitar o prefeito, gente do mundo inteiro vem aqui, e a gente pode mostrar. Nenhum outro prefeito mostrou interesse nesse sentido. O Fogaça foi o último prefeito que realmente ajudou o Ateliê Livre, por exemplo. Foi cercado o estacionamento, arrumaram o telhado era um monte de goteiras, aquele prédio todo, eles arrumaram, botaram telhas metálicas, foi muito bom. Isso que o Rogério está falando realmente... E tem uma coisa muito importante, o Fogaça ia fazer o concurso para professores, mas ele não conseguiu por causa de um problema. E eu sei que o Fortunati deu a palavra para ele que ia fazer o concurso. O Sérgio Gonzaga, que era o secretário de Cultura, me contou isso. Mas verdade, o Fortunati depois não cumpriu a palavra. O Sérgio secretário, eu era diretor do Ateliê Livre, aí eu fiz uma coisa que, enfim, às vezes a gente tem que fazer. Eu não gostei de ter feito aquilo, né? O Ateliê Livre estava a ponto de pegar fogo, né? Aí eu fiz um estardalhaço, né? Eu mandei para vereador, fiz um rolo tremendo, né? Uma coisa assim para ser demitido. Mas o Sérgio Gonzaga, o que acabou fazendo foi ele fez a reforma e cercou. Quer dizer, em outros casos seria um boicote político, uma sacanagem, mas eu não aguentava mais, né? O Ateliê Livre naquela época, né? Enfim, hoje também está com muita dificuldade, mas ele foi também, o Sérgio, sensível nisso, né? Bom, então vamos resolver o problema, né? E pelo menos cercou o Ateliê Livre, e inclusive o telhado, a parte elétrica, porque o Ateliê Livre ia pegar fogo. O ateliê, aquele auditório, aquelas divisórias todas, era uma coisa muito séria, né? Continua. É bom lembrar isso, foi bom tu lembrares, pelo menos ser justo. Mas o ateliê continua muito ruim. A eletricidade, esses problemas todos. Eu acho que isso aí acho uma judiaria. Eu, numa ocasião, falando com o Fogaça, eu disse: nosso ateliê está precisando de manutenção. E a resposta que eu obtive foi essa: o ateliê se mantém por si mesmo. Foi essa a resposta que eu recebi. Nossa. Assim, conversando, assim, o ateliê se mantém por si mesmo. Aí, falando, eu era aluna do Cava Cavalcante, né? Para mim, ele é meu grande mestre. Eu falei para ele, ele disse assim: é isso aí mesmo. Como é que vão se manter aqui? Não se mantém sozinho. Mas foi a resposta que eu obtive. Mas eu sei que o prêmio, assim, a premiação da categoria é uma coisa legal, sabe? A gente fez eu não sei quantos mais prêmios da Chico Lisboa teve, né? Eu sei que teve salões da Chico Lisboa anos seguintes, né? Que até o pessoal da diretoria conseguia teve um primeiro prêmio, foi uma passagem a Nova York. Eu ganhei o segundo prêmio, era 500 pila, mas já pagou umas contas.
E então conseguia esses apoios, né? Tinha o cara também, o presidente lá da Edel, que dava o valor, deu o cheque, né? Tu ia lá e pegava o cheque, comprava a passagem para o artista, né? Hoje isso é sonho, Chico. E eu me lembro que a Maria Leda era presidente da Chico Lisboa e conseguiu reativar o Salão Câmara e depois se perdeu, né? Se perdeu, os funcionários da Câmara lá se revoltaram e pegaram, roubaram o salão. Gente, a Zorávia pediu para eu dar um tchau para vocês. Ela está com o braço da tipóia e diz que está doendo. Então, deixou um beijo para todos. Tá? Obrigada. E agora nós temos um vídeo da Liana com poesia. Será que vai dar certo? O de música deu certo? Para mim ficou super bom o de música. O som ficou contínuo, mas o vídeo em si ficou assim, quadro a quadro, um pouco, né? Mas o som estava bom. Eu optei por pedir vídeo para a Liana para colocar, porque eu já vi várias lives com som ao vivo e eu acho até meio humilhante para o músico, porque fica horroroso, né? A gente não escuta direito e fica cortado, fica ruim. Então, vamos cancelar o vídeo da poesia, porque acho que a gente tem que ter respeito também por esse trabalho. Bom, gente, então, nós estamos encerrando. Um brinde para Chico Lisboa. Eu brindo com água, porque eu não tomo champanhe, mas estou brindando. Um brinde, parabéns a todos os presidentes que fizeram aí a Chico crescer. Sempre fazem crescer um pouco, né? E a gente fica torcendo. Isso parabéns, aí. Lisiane. E aí, gente, eu coloco de novo à disposição de vocês o telefone da... Eu vou colocar, inclusive, aqui o celular da Chico Lisboa, que agora é o WhatsApp, tá? Vou colocar no... Bota no grupo. Vou colocar aqui no... Não, é que tem gente que não entrou ainda no nosso grupo Conexão Chico, tá? Mas todo caso, bota lá. Eu coloquei aqui no nosso chat, tá? Entrem lá, a gente gostaria muito de ouvir os nossos sócios, nós queremos muito opiniões de vocês e queremos muita participação de vocês também na nossa diretoria. Tá? Eu estou com saudades da Fátima, da Rejane, da Vera, que assim... Saudades de todos, mas essas três me seguraram uma barra pesada comigo no início da pandemia. Um beijo. Bom, eu não saí de casa ainda, vou sair amanhã, mas eu me cuidei muito, estou me cuidando muito. No passado fiquei 7 meses na praia, esse ano não saio, só saí de casa para fazer exame de sangue e volto, não saio mesmo. Eu estou em casa. Fala, Fátima. Oi, gente. Oi, Fátima. Eu também tenho saudade. Lise, tu quer falar um pouco sobre essa próxima exposição? É Fora da Margem, essa? Sim. Nós entramos no concurso que foi feito com a multa que o Santander teve que pagar pelo cancelamento da exposição Queer, né? Então, o Ministério Público fez um edital que chama Eu Sou Respeito. Nós entramos e fomos contemplados. Então, nós estamos trabalhando numa exposição que vai abrir em março do ano que vem. Vai ser uma exposição tanto de obras plásticas quanto de filmes. E vai ser apresentada em 6 cidades do Rio Grande do Sul. Nós pensamos todo o projeto para ela ser tanto virtual quanto presencial. Então, ela vai ser exposta virtualmente. Se for possível, vai ser feita abertura e etc. Presencial, né? Mas, de qualquer forma, ela vai estar exposto nas cidades, em Pelotas, Santa Maria,
Caxias, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves e Porto Alegre. 6 lugares. Nós vamos ter a exposição presencial que, a princípio, no projeto, está com limitação de público, com cuidados pela pandemia, mas, e de qualquer forma, temos a exposição virtual. Essa exposição tem o tema LGBTQI+, né? Nós lançaremos o edital agora, dia 16, porque dia 15 é um domingo, para as pessoas se inscreverem. Beleza. E essa inscrição seria para? Qual? A inscrição, cada um vai fazer a inscrição na sua cidade. Tá? Então, quem é de Pelotas se inscreve para Pelotas, quem é de Porto Alegre se inscreve para Porto Alegre. A temática dos trabalhos necessariamente tem que ser LGBTQI. Ou o autor também, né, fazer parte dessa comunidade. Aqui é tudo relacionado com a exposição queer do Santander. Eu vi ele me mandou uma nota a respeito disso, que às vezes eu converso com ele, e eu não tinha entendido bem. Ele falou do valor esse Santander. Eu não Quem tinha falou? entendido. Quem falou? Como é? Meu Deus do céu, me deu um branco. O Gaudêncio? Gaudêncio. Ah, Gaudêncio, sim. Ele me mandou para muitas pessoas, né? Mas eu recebi. E aí eu não tinha entendido bem. Quer dizer, eu vi que era uma multa que eles iam receber, né? Essa multa foi separada em 6 ou 7 editais, 6 ou 7 projetos que ganharam esse edital, né? E a Chico foi uma das ganhadoras também. A divulgação já está no ar, gente, está no Instagram da Chico. Aos poucos a gente está apresentando os curadores, vai apresentar os espaços, tem todo um projetinho de marketing. Essa é a Fora da Margem, é isso, né, Elisa? Fora da Margem, isso. Tá, gente? É aberta para o público em geral, é isso, né? Vai ser aberta para os artistas em geral, assim, não... A temática é essa e pronto. Sim, exatamente. Público. Tá. Perfeito. Ótimo. Tá joia? Já tem até trabalho para levar. Gente, deixa eu só dar um oizinho aqui para... Deixa eu dar um oizinho para a Daisy. Oi, Daisy. Daisy, querida. Tudo bem? Saudade do ateliê. Eu tenho muita saudade do ateliê. Sim. Eu nunca sei se o meu microfone está funcionando, então... Tá funcionando. Tá funcionando, Daisy. Eu só tô dentro do... tanta gente aqui para ouvir essa história linda da Chico, né? Né? Eu também achei maravilhosa. O Rogério lembrou do resgate, acho que foi o último resgate da Chico, que no fim acabou na sede da Venezianos. A gente recomeçou no Ateliê Livre, quando a primeira vez que eu entrei na direção do ateliê, era a Vera Pelim, a Bina Monteiro e o André Benzon. Eu era tesoureira do Benzon. A gente se reunia no final do turno, no auditório do ateliê para... Aí, quando eu fui sair da direção, eu digo, bom, gente, agora eu não posso mais garantir isso, né? Aí que se encontrou a sede da Chico e tal, e se fez uma mobilização pela reforma, porque estava caindo aos pedaços a casa e ficou lindo no fim, e até hoje. E eu estou encantada com a administração da Lise, né? Muito bom. Obrigada. Trabalha essa mulher, que é muito legal. Muito parabéns. A Liana falou que a Chico conquista a gente fica absorvida pela associação. Sim, vira vício, a gente não consegue. Aliás, se tiver algum material dessa fase da Chico
no Ateliê Livre, que isso eu até agora não vi nada. Eu não fiquei com nada, porque, na verdade, eu mais cedia o espaço e ficava sempre como conselheira, porque como eu era diretora do ateliê, não... Então, desse tempo, talvez a Vera Pelim tenha. O André talvez tenha também. Não sei se o André... A Pina, o André, eu acho que... Eu acho que a Vera, porque o André, na época, era só o secretário, né? Depois não, mas depois ele foi presidente. Depois, sim. Diretor, também, né? talvez tenha. Quem? Eu acho a Kátia Costa também. Não, da parte do Ateliê Livre, eu não vi nada. Porque foram 2 anos, assim, foram os 2 primeiros anos, que eu não me lembro quanto tempo fazia que a Chico tinha parado. E aí, nos 2 primeiros anos, a gente se reuniu lá. Deise, será que não tem documentos guardados aí no ateliê? O Chico tinha lá, né, Chico? Depois, mas acho que já foi tudo, né? Acho que o Chico não ouviu. Agora ele ouviu. Tudo o quê? Tinha algum material da Chico lá? Não tinha, Chico, ainda, lembra? No Ateliê Livre. Da Chico não, eu tenho dos escultores. Dos escultores, Então, acho que no ateliê, acho que não tem nada, não. Mas, a gente está tentando, quem souber de algum material da Chico Lisboa, a gente quer reunir isso tudo. Agora, Lisa, essa ideia da Imerita de fazer um livro com esses depoimentos, além de estar, eu acho, pelo que eu ouvi hoje aqui, está caindo de maduro, eu acho super importante que seja com as pessoas que vivenciaram, né? E vivenciaram essa época, né? Eu acho que é legal que seja com as pessoas que têm experiência, que tenham vivido isso, né? Porque lá no ateliê mesmo, os livros que a gente tem, sempre a gente tem algum problema, alguma discordância na história, porque não foram as pessoas que fizeram. Fizeram. Pois é, por isso que eu acho que historiador é importante, mas é muito mais importante o depoimento. Eu acho que uma história fica mais orgânica, mais humanizada, vamos dizer. Melhor de, inclusive, ler, absorver toda a história. E esse material que o Chico trouxe de documentação... Maravilhoso. Muito bom, acho que tem que ser incluído isso, Chico. Eu acho que criar a história mesmo, assim, eu acho importante num momento como esse, que a gente está vivendo, onde a cultura está absurdamente desprezada, instituições como essa são que garantem a continuidade, né? Inclusive do Ateliê Livre, com esse movimento do Livre Ateliê Livre. Então, assim, a gente não pode deixar se esvaziar e nem deixar de entender essa história que vem até aqui, né? Eu acho que é muito, muito, muito importante. A gente sempre... nunca sabe, a gente achava que a gente já tinha passado esse pedaço da história, né? E aí a gente cai num buraco desse tamanho de novo. Então, assim, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer outra vez. Eu espero que a gente agora consiga sair, mas a gente não sabe, né? Então, instituições como essa são que garantem a continuidade, né? Garante a história, né? A história da cultura. Isso. Então, assim, a história da cultura do nosso Rio Grande do Sul, né? E é muito interessante a gente ter contato com esse material da Chico. Eu que sabia muito pouco da Chico Lisboa, né? Como a gente começou a mexer nisso, os historiadores foram para lá fazer pesquisa. A Chico foi muito importante em toda a área da cultura aqui do Rio Grande do Sul. Todos os momentos tiveram momentos muito importantes.
Sim, E eu acho muito triste que isso não tenha registro. Sabe? Porque às vezes tu vê as pessoas falando da Chico Lisboa assim como uma reunião de velhinhas lá que vão para lá, né? Como já falaram do Ateliê Livre também, como falam do Ateliê Livre também, né? Mas é um desconhecimento da história que a gente precisa proporcionar essa história, o acesso a essa história. Então, o projeto do livro é uma coisa que realmente eu gostaria muito de poder fazer, mas tem as limitações que todo mundo conhece, né? Normalmente de dinheiro. Mas eu acho que a gente poderia, vou sugerir aqui, eu acho que se poderia pensar numa dessas vaquinhas virtuais, né? Porque eu acho que tem tanta gente conseguindo fazer, desenvolver seus próprios Verdade. Isso é uma ideia que a gente não tinha pensado. Eu acho que sim. Sabe? Mas eu continuo insistindo para o livro sair assim com pessoas contando. Que vai contar a verdade. Alguém organizando. Lógico, né? não vai fazer floreio, não vai isso aqui. Não, vamos contar como o Chico acabou de fazer, que eu achei maravilhoso, a Zoraba, a Eliane, que eu já falei. Esse é uma outra questão que a gente precisaria até. Não sei se tu, Chico, não conseguiria nos auxiliar nisso. A gente precisa ter uma... Como é que tem um organizador. Um organizador, exatamente. Era isso que eu queria falar. Porque a nossa ideia, até onde a gente chegou, a gente pediu para o pessoal do Instituto ICES fazer uma catalogação desse trabalho. No projeto do livro tem a questão de fazer as entrevistas, né? Nós colocamos algumas pessoas que seria interessante entrevistar, e a Zorávia sempre insiste na questão do Vitório Gueno, que é um dos fundadores que está vivo ainda. Está vivo, está bem, está muito bem, eu falo com ele seguido. Mas nós precisamos de alguém que organize. Tu não tem interesse em organizar isso, Chico? O problema é que até o aniversário de Porto Alegre eu tô com 2 projetos aí para os 250 anos, fora as aulas. O aniversário de Porto Alegre daqui a uns 6 meses, eu acho, quase, um pouquinho mais, né? Em março, né? Talvez depois de março para agosto, daí, de repente, né? Depois de março. Agora, a gente não podia... Me diz uma coisa, Lízia. A gente não podia fazer o seguinte, por exemplo, já pedir por exemplo, para a Liane, mesmo ele estando muito ocupado, já ou gravarem os seus documentos, o documentário deles, as horários, tudo gravarem. Porque mas já tem tudo isso pronto. Lizy? Da Liana tem texto eu entreguei todo esse material para ti. Te lembra? Mas não tem texto do Gueno, por exemplo. Tem, não, do Gueno não, mas tem da Zorávia, tem da Evelyn. Se a Imirita fala com o Vitório Gueno com frequência, por que não leva um gravador e já conversa com ele sobre isso? Posso levar. Tem intimidade, melhor ainda, fica uma coisa mais espontânea ainda. Eu vou me comunicar com ele e vou explicar toda a situação, o que a gente quer, o que a Chico Lisboa quer. Posso fazer isso. Seria muito bom. Lizy, eu vou ter que sair, infelizmente. Tá. Na realidade, nós estamos a terminar. O quarto turno. A própria Deise, se tem história para contar, também pode começar a gravar. Obrigada, Liana, então. Obrigada, querida. Um beijo para todos, foi ótimo. Obrigada. Um abraço para todos. Um beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, parabéns. Obrigada também pela parte que me toca, eu não fiz